E aí, marítimos? Vamos falar um pouquinho sobre microscopia do aquário marinho? Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu tive muita dificuldade de encontrar recurso um pouco mais simplificado para o aquarista do ponto de vista de identificação dos principais micro-organismos, principalmente aí os problemas que a gente encontra no aquário quando a gente tenta fazer uma identificação um pouco mais refinada com um microscópio. Eu uso aqui um microscópio super simples, eu uso principalmente as ampliações que vão até 600 vezes de ampliação. Vocês vão encontrar microscópio com até 1000 vezes de ampliação, mas para 1000 vezes a gente precisa de usar óleo de imersão, fica mais complicado da gente preparar o que a gente vai observar. E vocês vão ver aí com os videozinhos de exemplo que é até mais fácil identificar para o que a gente quer aqui no aquarismo, usando a ampliação de até 600 vezes e vendo alguns animais ainda vivos, mexendo. Fica mais fácil da gente identificar o que a gente tem no microscópio. Eu não preciso nem falar, eu não sou um especialista nessa área, né? Eu sou um interessado, um leitor e tudo mais, e o objetivo é mais simplificar para quem quer fazer essa busca semelhante ao que eu faço, para não ficar parecendo que é uma coisa de outro mundo. Então eu vou tentar usar uma linguagem muito coloquial. É possível que do ponto de vista técnico, assim, de detalhes, eu fale alguma coisa que para um especialista não esteja 100% correto. Mas do ponto de vista de condução do que fazer, às vezes a gente tem uma dúvida, isso é um diatomácea, é um dino e tudo mais. O método que eu vou mostrar para vocês, ele resolve esse tipo de identificação e simplifica muito a nossa vida. O primeiro passo é coletar um pouquinho de amostra, principalmente o mais simples é do substrato, mas pode ser daquela região também onde tem algum tipo de acúmulo. E a gente vai colocar isso aí no microscópio, lembrando que existem esses microscópios para celular, que são baratinhos. A gente basicamente precisa de uma ampliação aí próximo de 600 vezes, para poder ver as imagens que eu vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai comentar aí de alguns bichinhos bons, dos micro-organismos amigos. Eu estou longe de querer mostrar todos, porque é uma infinidade. Então a gente às vezes vai encontrar copépode, que são aqueles micro-organismos que tem duas anteninhas, que a gente vê muito pequenininho, às vezes no vidro. Os isópodes, que parecem mais uma baratinha, é uma comparação que eu faço. Esse verminho comprido, que são os nematódeos. E mais uma infinidade gigantesca de microbichinhos, que eu não vou entrar aqui no mérito. E os nossos inimigos? As diatomáceas, primeiro, elas têm esse aspecto, parece uma parede de vidro. Isso faz jus, inclusive, à parede real que elas têm, que é composta de sílica. Isso que tem até muito a ver com a disponibilidade de sílica no sistema. Por isso que inicialmente a gente tem aquele boom de diatomácea, e à medida que é consumida, se a gente toma cuidado na nossa água de reposição, a gente para de ter. Eles podem ter múltiplos formatos, aí um modelo, um formato mais estrelado. Próximo inimigo são as cianos, aquele micro-organismo geralmente é vermelho, feio macroscopicamente, apesar de ciano significar ser azul, porque as cianos azuis a gente não vê muito no aquário e elas acabam não incomodando, a gente fica incomodado com as vermelhinhas. Elas têm esse aspecto como se fosse uma corda, elas têm esse aspecto comprido, como se fosse um filamento de indivíduos unicelulares. Quando a gente coloca no maior aumento, a gente consegue identificar cada célulazinha uma colada na outra.
Existe a forma unicelular livre delas, mas isso eu acho que eu deixo para os especialistas, é bem mais complicado identificar. Aqui é uma ciano que é verde, que é uma exceção a cianos vermelhinhas que a gente identifica. E por último, vou comentar aqui dos vilões, que é o principal que eu quero mostrar com esse vídeo e tentar ajudar o máximo de pessoas. E os maiores vilões, na minha opinião, dessa lista de coisas microscópicas que a gente quer identificar são os dinoflagelados. Então eles são protistas, são diferentes dos dinoflagelados dos nossos corais, né, os simbiontes, que eles dão esse aspecto muito feio. Eles podem ser pelágicos ou bentônicos e existem muitas espécies, mas o principal que a gente quer diferenciar são dos dinoflagelados do grupo Amphidium, que é esse sujeito gordinho aí que eu estou mostrando. Aí tem outra espécie que é o Porocentrum. Esse aí é o maior vilão deles, que é o divisor de águas, vamos dizer assim, do ponto de vista de tratamento, que é o Ostreopsis. O Ostreopsis faz um movimento esquisito, como se ele estivesse rodando em torno do próprio eixo. Ele faz isso de lado, mas faz isso também na vertical, se a gente perceber. Olha essa infestação de Ostreopsis, que é um dos dinoflagelados mais enjoados de se combater. O combate a esses micro-organismos maus, já existem alguns vídeos meus, existem vídeos em outros canais, do Léo, do Riff Show, muitos outros vídeos explicativos para como tomar medidas para controlar cada um. E enfim, o que eu queria mostrar aqui com esse vídeo para vocês é um mecanismo de identificação que não precisa de ser muito cientista para poder fazer o uso desse recurso. Então fica aí a minha contribuição. Quem tiver dúvidas, quiser colocar aí nos comentários, o que eu puder ajudar, a gente está à disposição.